Atenção, atenção, você que mora de aluguel. O aluguel é uma realidade de muitos e muitos brasileiros, principalmente nos dias de hoje, porque está cada dia mais complicado comprar um imóvel próprio, né, gente? Financiamento muito caro, agora estão pedindo uma entrada muito grande e as prestações cada vez mais caro, imóveis nas alturas e o que está dando para segurar por enquanto, né, até que essa realidade no nosso país mude, são os aluguéis. Mas com tanta briga para encontrar uma casa, aquelas pessoas que estão morando acabam muitas vezes sofrendo com algumas, vamos dizer assim, com alguns abusos por parte dos locatários, né, ou os donos dos imóveis. Para resolver esse problema e ser justo, né, de acordo com o direito do inquilino, de acordo com o direito do locatário, existe a lei do inquilinato que está passando por mudanças em 2026 e é justamente sobre isso que a gente vai falar. É uma dúvida que muitas pessoas têm com relação à justiça, com relação à multa, né, de rescisão do contrato, sem cumprir o contrato, com relação ao despejo, enfim. Então hoje a gente vai falar bastante sobre isso. As novas regras para você alugar um imóvel, seja apartamento, casa, enfim. Vem comigo no vídeo agora, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários e encaminha esse vídeo para o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente com isso. Se você já ficou preso em algum contrato de aluguel e pensou, mas por que eu tenho que pagar multa se eu quero sair antes? Essa notícia então é para você, porque hoje eu vou te explicar tudo o que a Justiça confirmou sobre quando o inquilino pode rescindir o contrato de aluguel e sair sem pagar multa de forma simples, popular e com exemplos práticos aqui, porque isso vai evitar prejuízos para centenas ou milhares, milhões de pessoas no Brasil, que vai fazer economizar muito aí no seu bolso. Isso porque, gente, a grande maioria dos contratos de aluguel diz que se você sair antes do término do prazo combinado, que hoje gira em torno aí, geralmente, né, os contratos têm uma duração de 30 meses ou 2 anos e meio, diz aí os contratos que você precisa de pagar multa e isso assusta muita gente. Mas a justiça brasileira tem decidido a favor dos inquilinos em várias situações específicas onde sair sem multa é legal e garantido por lei. E eu não estou falando de jeitinho, não estou falando de negociar com o dono, estou falando de situações previstas na legislação e já reconhecidas em decisões judiciais. Então, vamos entender. A base de tudo, como eu falei no começo do vídeo, é a lei do inquilinato, que é a lei que regula o aluguel no Brasil, é a lei 8.245 de 1991, que diz que o inquilino pode entregar o imóvel antes do fim do contrato, mas geralmente paga multa proporcional ao tempo que resta. Essa proporcionalidade é importante, não pode ser uma multa cheia apenas porque você saiu do imóvel, ela precisa ser calculada com base no tempo restante, evitando cobranças indevidas. Isso aí é o que todo mundo já sabe. Então você fez um contrato para 30 meses, né? E você ficou 2 meses, você vai pagar uma multa proporcional a 28 meses. Vai ser uma multa relativamente alta. Mas se você ficou 25 meses, você não vai pagar a mesma multa, você vai pagar a multa proporcional aos 5 meses restantes. É isso que diz a regra do inquilinato, a lei do inquilinato, mas tem algumas exceções valiosas e é justamente sobre isso o que a gente vai falar. São condições e situações que te garantem aí a rescisão do contrato sem multa. Primeira situação, transferência de emprego. Uma das situações mais comuns e reconhecidas pela Justiça é quando o trabalhador é transferido para outra cidade ou outro estado por causa do emprego. Pela lei, se a mudança for determinada pelo empregador, seja empresa privada ou órgão público, e você avisar o proprietário por escrito pelo menos com 30 dias de antecedência, não precisa pagar multa nenhuma. Mas é importante entender que não vale mudança por escolha pessoal. Por exemplo, eu quero morar perto da minha família. Tem que ser uma transferência oficial do trabalho, comprovada por documentos,
e o aviso tem que ser feito por escrito com antecedência mínima de 30 dias. Ou seja, quem é mandado pela empresa para outra localidade pode sair sem multa, e isso já foi decidido em várias decisões aí dos tribunais. Segunda forma de você sair do imóvel, do aluguel, sem pagar multa, é no caso de problemas que impossibilitam você morar nesse imóvel. Problemas do imóvel que te impossibilitam morar lá, tá bom? É alguma coisa, alguma falha grave que torna a moradia ali naquele local inviável. Como, por exemplo, defeitos graves na parte elétrica, infiltrações sérias e constantes, problemas estruturais que põem em risco a vida, água ou gás em condições perigosas ou insalubres. Nesses casos, a lei e a justiça entendem que o dono tem responsabilidade de entregar e manter o imóvel em boas condições de uso, que são as condições mínimas, né, gente? Se ele não corrige esses problemas mesmo após ser notificado oficialmente, você pode pedir rescisão do contrato sem pagar multa. Ou seja, problemas no imóvel podem acontecer, infiltração pode acontecer, mas o proprietário tem que corrigir, né? No tempo hábil. Defeito na parte elétrica, vazamento de gás, a mesma coisa, né? Porém, se isso for recorrente e o proprietário não fizer questão de arrumar, você tem direito na justiça de mudar sem pagar multa. E uma dica prática, tá? Antes de sair, comunique formalmente o proprietário dos problemas e aguarde uma oportunidade dele corrigir. Preferencialmente com provas, fotos, vídeos, e-mails e etc. Tá lá tendo um vazamento, você filma, gente, hoje dia tal, vazamento aqui, prejudicando tudo e tal. Tá aqui, eu avisei desse vazamento. Passou 10 dias, tá aqui o vazamento, nenhuma resposta. Passaram mais 10 dias, você consegue provar que você notificou, que realmente existe o problema e que o proprietário do imóvel não está fazendo muita questão aí de corrigir para você. E a terceira situação são obras urgentes que atrapalham sua vida no imóvel. A lei também aborda situações em que o proprietário precisa fazer obras emergenciais no imóvel, por exemplo, obras estruturais que não podem esperar. Se essas obras ultrapassam 30 dias e impedirem o uso normal da casa ou do apartamento, o inquilino pode pedir o abatimento do valor do aluguel durante o período em que o imóvel estiver prejudicado, ou, se as obras superarem esse prazo de 30 dias, pode rescindir o contrato sem pagar multa. Essa regra existe porque o aluguel deve ser oferecido em condições adequadas. Se o uso é comprometido por tempo excessivo, o locatário ganha proteção legal. Ou seja, tem 10 anos que você mora lá e precisa de uma reforma no imóvel, e essa reforma vai ser demorada, vai passar de 30 dias. Então, é uma demanda por causa do tempo. Então, aí o locatário tem direito com relação a isso, tá bom? Se você pretende rescindir o contrato, lembre-se, leia o contrato com atenção, notifique sempre o proprietário por escrito, junte provas que comprovem o motivo que você possa ter a isenção da multa, guarde esses comprovantes e, se houver alguma resistência do proprietário, mesmo você mostrando a lei, aí você pode procurar uma orientação jurídica, tá bom? Fica aí para você guardar esses seus direitos. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E por hoje é isso. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.